esse importante assunto que é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Particularmente são dois livros que eu gosto muito, são dois livros históricos que contam a história de duas mulheres em tempos diferentes, né, de Ruth e de Esther, as quais Deus usou para grande momento da história da igreja, inclusive. Tá? A gente vai aprender aqui na atitude de Ruth, de ficar ali com a sua sogra, valorizar, de continuar com ela, de ir para a terra moabita, né? Era algo improvável, a gente vai ver aqui na lição, não poderia haver uma mistura da raça de Israel, do povo de Israel com o povo moabita e com o povo amonita, decretado pelo próprio Deus, como está escrito em Deuteronômio. Mas aprove a Deus fazer desta forma. Para Deus é assim, para a gente parece impossível, Deus torna possível. Vamos então aqui já iniciar a primeira lição do dia 7 de julho de 2024. Duas importantes mulheres na história de um povo. O textuário diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, no capítulo 4, e também no livro de Esther, no capítulo 7, versículos 1 a 7. Eu convido os amados irmãos a fazermos uma leitura em classe responsiva. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, Também o rei Esther, no segundo dia, no banquete do vinho. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se dará? E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não me recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Todos juntos. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Amado Eterno Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela leitura da palavra santa do Senhor, por esses trechos, não vai tão importante. Agora te pedimos, seja o Senhor conosco, abençoe todos os alunos, professores, superintendentes, pastores, ó Pai, a todos que participam da Escola Bíblica Dominical,
Que o Senhor nos ajude a sair daqui nesta manhã com o nosso maior esclarecimento a respeito da Tua vontade, da Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Poder se sentar, amados irmãos? Então, como nós falamos aqui, vamos iniciar o terceiro trimestre, que eu considero muito importante para nós, acerca de 2 livros históricos da Bíblia Sagrada, que é o livro de Ruth e de Esther. Então, esse vai ser, vamos ver aqui como é que Deus usou essas mulheres para a história da salvação, né? Elas foram muito importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que isso implicou nisso? Aí nós vamos ter aqui como comentarista dessa lição, o escritor dessa lição, o pastor Silas Queiroz, membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Roraima. Atua agora como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual ele reside, o autor desta revista. Tá? Então nós temos aqui 3 objetivos nessa manhã. Primeiro, de apresentar o perfil de Ruth, que foi a Moabita. Traçar também no segundo tópico, segundo assunto, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E por último, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Nós vamos entender a importância verdadeira da mulher, como que Deus fez, né, no caso dessas 2 mulheres, tanto Ruth como Esther, como que Deus fez uma obra maravilhosa na vida dessas 2, para que dali a história do povo de Israel seguisse em frente e fôssemos hoje nós também alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ruth, que está diretamente ligada à genealogia de Jesus. Né? A gente vê aqui que Boaz, que foi o marido de Ruth, ele foi pai de Obed, né? A gente vai ver toda a história. Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi, que lá para frente segue a genealogia até chegar a Jesus Cristo. Então nós temos aí uma história de uma mulher que é moabita, que optou em seguir a sua sogra, né? Ela consegue seguir ali com a sua sogra, volta para os termos de Israel. Uma história muito, muito interessante que vamos ler aqui agora, que fala da ida dessa família para os termos de Moabe. Naquela época já havia a lei que Deus tinha determinado que os israelitas não se misturassem com povos estranhos. Mas a gente vê que ao longo da história isso acaba não acontecendo. A gente vê que o povo desobedece a Deus e acontecem essas coisas. Então, é necessário que a gente venha ter uma compreensão muito interessante acerca desse texto nessa manhã. Amém, queridos? Vamos lá. A introdução, olha aí. Ruth e Esther são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 anos antes de Cristo. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Olha aí, virtudes: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Então, continua sendo realmente fonte de inspiração para muitos a história dessas 2 mulheres. Bom, aí está dando aí na Record, eu estava até assistindo de manhã aqui para atender, uma novela sobre a Rainha Esther, né? Não sei se alguém aqui está assistindo isso. Não? Eu estava agora de manhã, eu nunca tinha visto, eu estava agora de manhã vendo, só até para caso alguém tocasse no assunto sobre a novela, mas a gente tem que ter cuidado, tá, irmãos? Porque essas novelas aí, elas são muito enganadoras, tá? A novela, inclusive, tem um capítulo lá que o rei Assuero, Fraga, Mordecai,
com a Esther, uma coisa de maluco. Então, tem que ter cuidado, porque eles destoam muito da história, inventam um monte de coisa. Né? Para bagunçar, tá? Para bagunçar a cabeça. Então, quer saber sobre Esther? Aqui, ó. Quer saber sobre a história dela? Está aqui. O que Deus quer que nós saibamos está aqui. Fora disso, é especulação, é coisa para mexer e bagunçar a cabeça. Então, cuidado aí quem gosta de assistir essa novela, achando que está fazendo grande coisa. Se for para entretenimento, fica à vontade. Mas se você for para poder falar que aquilo ali é história bíblica, cuidado, porque eles inventam muita coisa e acaba aqui misturando na cabeça da pessoa e a pessoa fica meio perturbada. Acha que aquilo ali é aquilo mesmo e começa até a confrontar a Bíblia. Então, cuidado, porque eu vi agora de manhã umas coisas, achei muito perturbador a maneira que eles tratam o assunto. Mas a verdade é que a gente tem que saber, e a Bíblia fala sobre isso, está escrito lá em Deuteronômio 29, que as coisas que nós precisamos saber, elas estão reveladas no livro aqui, na Bíblia. O que a gente não precisa saber, está oculto e só Deus sabe. Tem história? Tem, claro que tem. A vida daquela menina não foi só a que a gente lê aqui. Ela tem uma história de vida. Os historiadores vão buscar essas informações lá, e é interessante até a gente saber sobre isso. Mas tem que ter cuidado que cada um fala o que quer, escreve o que quer e mostra o que quer. Tá? Então cada um é uma coisa que não tem necessidade para nós. Como forma de entretenimento, eu prefiro que alguém veja isso do que assistir aquelas loucuras daquelas outras coisas que passam na televisão. Tá? Mas vamos lá. Nós temos aí uma história de Ruth, que é importante para a linhagem de Davi. Eu não sei se os irmãos sabem, mas aqui vai dizer, né? Vou ler para os irmãos. Vamos começar aqui no primeiro capítulo de Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Uma moabita. Ruth era moabita. Descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima de nossa compreensão. Ele é soberano, faz do improvável provável e do impossível possível quando cremos nele. E o tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha dessa maneira. Improvável para qualquer pessoa lá atrás, antes de eu ouvir, falar que isso poderia acontecer. Se você chegasse para qualquer israelita, naquela época ali, e falasse com ele que o Messias viria através de uma moabita, ele ia rir da tua cara, ia chamar você até de blasfemo, e até a coisa ia ficar feia. Por quê? Porque Deus, vamos lá, a história, né? Ló, pai dos moabitas e dos amonitas. Ló, sobrinho de Abraão. Quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, lá em Sodoma e Gomorra, Deus dá a definição de destruição daquela cidade. Por quê? Porque era como o Rio de Janeiro hoje, só para você ter uma ideia. O Rio de Janeiro hoje ele é pior do que Sodoma e Gomorra. Tá? Segundo o que a gente vê aí acontecendo, lá em Sodoma e Gomorra não tinha tanta baixaria como você vê no Rio hoje. Basta você subir aqui o morro que subiu hoje ali, que a gente já vai ver a tristeza que é esse lugar, né? Rio de Janeiro está entregue à imoralidade sexual, está entregue à violência. O Rio de Janeiro é um lugar que, para se viver aqui, tem que ter. A gente sai de casa sem saber se volta, a gente tem medo de criar nossos filhos aqui. Nossos filhos são criados aqui, a gente fica desesperado. Quem cria filho aqui sabe como que é tenebroso criar filho nesse lugar. Nos colégios pederastas, uns ensinos absurdos. Quer dizer, a gente vive aqui na mão de Deus, meu irmão. Quem não está na presença do Senhor, ele corre o risco de estar entregue à mão disso aí e viver uma vida miserável, porque aqui esse lugar é perigosíssimo. O mundo todo, mas Rio de Janeiro é historicamente considerado uma das piores cidades do mundo para se viver. Tá? É onde nós vivemos, né? A gente vai fazer o quê? E se vocês não sabem, essa área aqui, Complexo do Alemão, ela é tida como o lugar com mais baixo índice de desenvolvimento humano, o nosso lugar aqui, Complexo do Alemão. Isso também é dado de agora, do ano passado. O Complexo do Alemão, essa área aqui,
é a área de mais baixo índice de desenvolvimento humano. Nós somos aqui considerado o pior lugar do Rio de Janeiro para se viver, exatamente aqui onde nós estamos. Tem coisa mais triste do que isso? O Complexo do Alemão é o pior lugar no Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro todo, considerado eleito o pior lugar para se viver. Olha onde nós estamos. Para a honra e glória do nosso Deus, porque aqui nós vemos pessoas totalmente diferentes dessas estatísticas. A gente anda aqui pelo mundo, você vai ver quem conhece aqui, muita gente boa, muita gente que não tem nada a ver com isso e que verdadeiramente não segue essa linha, mas estamos aqui. Bom, esse povo ali de Sodoma e Gomorra, Deus resolve destruir aquela cidade, por quê? Porque ela desagradou muito a Deus. Olha, nosso Deus não mudou. Se fosse hoje, seria a destruição, também haveria de acontecer, mas não acontece pela graça. Não acontece porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui, morreu por nós naquela cruz do Calvário, ressuscitou, e Ele intercede por nós à destra de Deus. Se não fosse isso, pode ter certeza absoluta que também aqui seria destruído. E aonde seria o primeiro lugar, se fosse pela ordem? Complexo do Alemão. Sabe que aqui é o pior lugar, segundo as estatísticas, esse seria o primeiro lugar a ser destruído por Deus. Que isso, né, gente? Chega a arrepiar a alma. Mas infelizmente, essa seria a história. Mas dali, quando Deus preserva a vida de Ló a pedido de Abraão, ouvindo a voz de Abraão, Deus preserva a vida de Ló e sua família. A esposa de Ló, quando foge ali de Sodoma e Gomorra, resolve olhar para trás. O que é isso? Isso tem vários significados, tá, irmãos? Um deles, ela desobedece, porque o anjo falou, olha, não olha para trás, vai embora, segue. Esse é o significado, ela desobedeceu. Outro, ela olhou para trás porque ela sentiu saudade, sentiu falta, ficou com dó. Né? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente deixa as coisas ruins para trás, cuidado que tem gente que gosta de visitar passado. Tem gente que vai ficar olhando para trás lá para ver o que era e sente até saudade. Esse tipo de pessoa não agrada a Deus. Virou estátua de sal, está lá até hoje em Israel, né? É um lugar de visitação, a estátua de sal da mulher de Ló. E ali Ló também desobedece, não vai para a cidade, prefere ir para as cavernas, para os montes, lá se sentia mais seguro. As filhas de Ló pensam que não ia ter mais ninguém para reproduzir, elas achavam que não iam mais encontrar maridos, e o que elas fazem? Bolam um plano maligno, incestuoso, de se deitar com o próprio pai, embebedar do pai, se deitam com o pai, e dali é gerado Amon e Moabe, pai dos Amonitas, pai dos Moabitas. Ou seja, olha só como que se forma uma geração, uma família, um povo, de uma história muito ruim. Para mim, eu considero uma das piores histórias da Bíblia, esse fato das filhas de Ló se deitarem com ele e se engravidar dele, né? As duas fizeram isso quase simultaneamente, uma numa noite, a outra na outra noite, fizeram isso para que gerassem filhos para continuar a sua espécie. Daí saem os Amonitas e os Moabitas que fizeram guerra contra Israel. Na saída do povo do Egito, eles negaram pão e água para o povo de Israel, e Deus determinou que aquele povo nunca poderia fazer parte do povo de Israel, não poderiam pisar na congregação de Israel. Deus tinha determinado isso, mas novamente o povo de Deus desobedece, e aí você vê as histórias e tal. Inclusive Salomão também falha com isso. Tem toda uma história que, se a gente for entrar aqui, vai muito longe. Nosso foco não é esse, nosso foco aqui é falar sobre Ruth. Aí o que acontece? De repente, o povo de Israel começa a sentir fome, passa por um período de fome. O marido de Ruth, de Noemi, ele resolve sair, pegar a família e sair dali de Israel e ir para onde? Para os termos de Moabe. Olha só, irmãos, Deus fala que a não ir, nem se misturar com aquele povo. Eles vão, pegam e vão para a terra desse povo. Chegando lá, pouco tempo depois, o marido de Noemi morre, e fica ali os dois filhos dela, que nós vamos ler aqui. Esses dois filhos tomam mulheres moabitas para si, uma delas Ruth. Mas também Deus leva os dois filhos de Noemi. Noemi se sente completamente triste com aquilo tudo e resolve voltar para Belém, voltar para Israel. E nessa volta dela para lá, as duas noras vão com ela até certo caminho, mas ela fala, olha, eu já sou uma mulher velha, não tenho como gerar mais filhos,
não vou ter como dar marido para vocês, se vocês quiserem podem voltar. Uma vai e volta, que é a órfã. A outra, que é a Ruth, fala: para onde a senhora foi, eu vou, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. E isso, pelo que nós conhecemos da história, foi muito agradável perante os olhos de Deus, que olhou para a Ruth como uma mulher de fibra, uma mulher decidida, e que resolveu honrar a sua sogra. Diferente aí do mundo que a gente ouve, quando se fala em sogra, a gente só fala em duas coisas, né? Ou a gente leva para o lado humorístico, ou a gente fala que sogra não presta, né? Isso é Satanás que colocou, bobear até por causa dessa história aqui. Se bobear até por causa dessa história, Satanás colocou no mundo uma raiva, né, de nora contra sogra, de genro contra sogra. Existe uma disputa, principalmente de nora contra sogra. Dificilmente você vê uma mulher gostar da mãe do marido. Vê se isso não é obra do maligno. Só pode ser obra do maligno. Dificilmente uma mulher, ela se dá bem com a sogra. Isso é muito ruim. Quando acontece de uma nora se dá bem com a sogra, é uma relação maravilhosa. Por quê? Porque é bíblica. Amém, amém? Quando foge disso, você vê que é perturbador. Quando uma nora, ela não se dá bem com a própria mãe do próprio marido. Geralmente é uma coisa insuportável, né? É a mulher falando mal da mãe, do marido. E quem é que gosta de ouvir falar mal da mãe? Quem é que gosta de ouvir? Ninguém gosta. Coisa horrível é quando alguém fala mal da nossa mãe. Fala mal da gente, mas não fala mal da nossa mãe. Então isso aí é perturbador. É antibíblico. Falar mal de sogra, sem conta sogra, é antibíblico. Por quê? Porque nós temos essa história aqui que Deus mostra claramente que se agradou muito da atitude de Ruth. Tanto se agrada que Deus permite que através de Ruth seja feita a geração para a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. É um motivo de glória a Deus aqui, não é? Glória a Deus. Vamos lá. Família Benemita, olha como é que é a história aqui. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Está lá em Ruth 1. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos Malom e Quilion. Malom que viria a ser marido de Ruth. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva, sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com a sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Oh, maravilha! Alguém sabe o que significa Belém? Casa do pão. Isso aí, só para a gente poder entender. Tá? Eles saíram de lá, tem toda uma pregação sobre isso, tem várias, né? A gente ouve, passou, a gente, isso aqui é uma história muito interessante, tá? Tem muita gente que no primeiro apertozinho, primeira dificuldade já abandona Deus, tá? Tem que ter cuidado. Primeira dificuldadezinha já fala não para Deus. Passou por algum perrengue, diz não, e vai procurar ajuda até em lugares que Deus não permite. Amém? Olha isso é para a nossa vida, tá? Isso aqui já é um grande ensino para nós nessa manhã. Tem muita gente que qualquer apertozinho vira as costas para Deus e vai até buscar ajuda em lugar que não deveria ir. Assim foi Elimeleque com a sua família. Parte para uma terra em que Deus não se agradara, vai para o meio daquele povo, e ali no meio daquele povo ali, Deus tira a vida de Elimeleque. Olha que história, né, irmão? Fogo num lugar, ela abandona o lugar que Deus colocou ela e vai para outro para tentar melhorar de vida. E chega lá, Deus, fulmina. Mata Elimeleque, também perde a vida de Malom e de Quilion, os maridos de Ruth e Orfa, e deixa ali Noemi sem marido e sem filhos. Mas Deus contempla o coração dessa mulher, Noemi, e dá a ela uma alegria muito grande futuramente. Assim também como Deus contempla a Ruth Moabita e vê que o coração, pelas obras daquela menina,
pela disposição dela, ela agrada muito a Deus. Vamos ler ali o que está escrito lá em Ruth, no capítulo 1, nos versículos 4, 6 e 16. Vamos abrir aí, irmão. Tem ninguém ali? Abre Ruth, capítulo 1, versículos 4, 6 e 16. Ruth 1. Isso, pode ler. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, o nome de uma era Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim as mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e de seus maridos. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Peraí, então aqui ele está dizendo o seguinte, olha, ela ouviu ali que lá na terra, né, de Deus, que era Israel, Deus tinha visitado e tinha voltado a bonança. Então, podia ter esperado um pouquinho, né? Mas a nossa pressa de querer resolver as coisas é o que às vezes nos atrapalha. Às vezes a gente quer resolver as coisas no lugar de Deus. Não se resolve nada no lugar de Deus, até porque não temos poder para isso. Nós precisamos esperar o tempo de Deus, né? E tem muita gente que qualquer tipo de apertozinho já corre. E aí o que aconteceu? Foram para lá, ela teve a tristeza de perder o marido e seus 2 filhos, e aí ela ouve qual a notícia? Olha, Deus está prosperando aquele lugar novamente. A mão de Deus está sobre aquele lugar. Novamente, aquele lugar passa a ser um lugar onde tem pão, ou seja, onde tem um alimento, onde Deus começa a operar milagres naquele lugar novamente. E ela resolve voltar para aquele lugar rapidamente. Versículo 16, Maria. 16. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa é quando Ruth declara isso para Noemi, mas claro, Deus presenciando toda essa situação. Como que Deus se agrada dessa mulher quando ela faz essa declaração? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A partir desse momento, na minha opinião, na minha visão, Ruth deixa de ser uma moabita, né, de forma espiritual, ela passa a fazer parte do povo de Deus. E eu penso muito isso a respeito de nós, que nós outrora estávamos aí perdidos, alguns de nós que não somos de berço evangélico, estávamos perdidos, peregrinando por esse mundo, e teve um determinado momento que nós olhamos para esse povo aqui e falamos o quê? O teu Deus é o meu Deus. Esse povo agora é meu povo, ou seja, o cristão, o crente agora faz parte da minha família e o Deus do cristão, o Deus deles, agora também é meu Deus. E nós somos enxertados na família. Você vê que Deus é tão bondoso que toda pessoa que entra por aquelas portas ali, não é interessante para nós saber de onde ela veio, o que ela estava fazendo, ninguém. Isso não nos interessa. Interessa a atitude que aquela pessoa vai tomar. Olha que maravilha isso, irmãos. Isso aqui mostra claramente essa história. Qualquer pessoa que entra por aquelas portas e que fala assim, eu quero servir a esse Deus, eu quero que esse Deus seja o Deus da minha vida, eu quero que esse povo agora seja o meu povo, não há recusa nenhuma da nossa parte, porque nós abraçamos essa pessoa e ela passa a ser parte da nossa família. Amém ou não amém, irmãos? É assim que Deus fez com Ruth. Ruth, quando faz essa treino, e lá de cima Deus olha e fala, pronto, a partir de agora, essa mulher agora faz parte do meu povo. Oh, glória! Aleluia por isso. Que coisa maravilhosa. Eu fico vendo porque nós também éramos estrangeiros. Aqueles aqui que não nasceram em berço evangélico, nós também não fazíamos parte desse povo que vai morar no céu. Mas pela nossa atitude, por isso que tem que ter atitude, irmãos, presta atenção, o quanto é importante ter atitude. Todo aquele, eu posso citar aqui a casa da minha irmãzinha Eliana, né? Eliana, eu estava ali presente, ela tomou uma atitude. Claro que Deus se agradou disso. A nossa amada irmã também tomou uma atitude, Deus se agradou. A irmã Helena também tomou
uma atitude. E cada um de nós aqui, o meu amado irmão que chegou de manhã aqui, falou: Gustavo, tem uma atitude para tomar, vai tomar atitude, glória. Através das atitudes que nós tomamos, Deus, ele se agrada, irmãos. E olha só, uma mulher que era moabita, de um povo que Deus já tinha falado para arriscar esse povo ali, não queria esse povo, Deus faz ela ser parte da geração do próprio Senhor Jesus Cristo. Por causa de quê? Atitude. O teu Deus é o meu Deus. É isso que nós fazemos quando nós falamos aqui: eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu eterno e suficiente Salvador. Esse Deus agora é o meu Deus. E Deus olha lá de cima e fala: e você agora é meu filho e minha filha. Amém ou não amém, irmãos? Ô glória. Agora a Ruth aqui já passa a não ser mais a moabita. Ela é a moabita de nascença, mas espiritualmente agora ela faz parte do povo de Deus. Coisa linda, né? Por causa de quê, evangelista? Por causa de uma declaração. Porque ela tomou atitude. A outra, a órfã, ninguém mais sabe. Ninguém mais ouviu falar. Órfã volta para o meio do povo moabita e ninguém nunca mais falou sobre a vida dessa mulher, porque já não é mais importante. E Ruth vai firme. Vamos lá, mais um pouquinho. Terceiro subtópico: matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que em hebraico significa servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavô, glória, e integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz bênção de Deus para muitas gerações. Para não glória é que é diretamente ligado à família. Quando nós honramos o casamento e a geração de filhos, isso faz com que as bênçãos de Deus venham sobre nós. Amém, queridos? Isso fala aqui especificamente de família. Essa menina, ela honra a sua sogra, ela serve a sua sogra como se estivesse servindo ao próprio marido. Ela dá atenção à sogra, isso mostra que as duas já tinham uma relação muito boa. Ela faz da vida da sogra: olha, estou aqui para servi-la. Ela obedece a sua sogra, inclusive a Noemi dá ordem a ela: vai trabalhar lá no campo de Boaz, Boaz é da minha família, faz aquele homem lá, ele vai te ver. E ela vai dando orientação para Ruth, para que Ruth seguisse o caminho que Deus tinha programado para ela. Ouvir e obedecer também aqui mostra claramente que quando nós obedecemos a Deus, coisas boas acontecem em nossas vidas. Geralmente, irmãos, tudo que dá errado para nós é fruto de desobediência. Pode falar. Fica aí, por favor, que é ascendente. Ascendente é o que vem antes de nós, tá? Por exemplo, meu bisavô, meu tataravô, eu não conheço meus ascendentes. Quem que eu conheço o máximo? Eu conheço o máximo um bisavô, que era o pai da minha avó, né? O nome dele é Pedro. Máximo que eu conheço. Antes dele, eu não conheço ninguém, eu não conheço meus ascendentes. Esses são os ascendentes, são os que vêm antes de nós. Descendentes são os que vêm depois da gente. Descendentes somos nós que conhecemos. Meu ascendente, eu não conheço. Eu acho que a maioria aqui, né? Acho que mais que a gente conhece aqui. Quem conhece o tataravô aqui, irmãos? Quem sabe o nome do tataravô? Do bisavô, quem sabe o nome do bisavô? Conhece? Quem conhece aqui? Bisavô. Eu conheço só um bisavô meu, mas eu era tão criança, acho que eu tinha 5 anos quando ele morreu, né? Então eu lembro dele assim vagamente. Por incrível que pareça, tá, irmão? Você não morri, não. Mas ele era escurinho, meu bisavô. Meu bisavô era ex-escravo. Né? Ele, na verdade, ele foi livre naquela lei do ventre livre, olha isso. Né? Ele foi fugir, foi pego no laço, no meio do mato. Ele era ex-escravo. Né? Por isso que eu sou moreno, essa cor aqui, eu tenho essa cor morena, é por causa dessa descendência. Essa cor morena aqui, graças a Deus, né? Até o Johnny está rindo. Vamos lá. Então, assim, isso são ascendentes, tá, irmã Cleide? São os que vêm antes da gente. Então, há uma necessidade de obediência. Toda vez que a gente desobedece a Deus, irmão, a gente paga um preço muito alto.
Olha, não adianta nenhum de nós aqui sermos hipócritas e falar que a gente nunca desobedeceu, que a gente é tentado a desobedecer toda hora. Só que nós temos que nos manter firmes. Por quê, irmãos? Porque a desobediência ela não vem em forma de agravo. A desobediência ela aparece para a gente como forma de coisa boa. Por isso que a gente desobedece. Porque a gente se ilude. A ilusão é uma praga. Quem gosta de show de mágica aqui, irmãos? Quem gosta? Eu particularmente não gosto muito, não. Tá? Você lembra daquele Mr. M? Ele foi o terror dos mágicos. Tinha um programa na Globo na época, que era o Mr. M. Ele mostrava os segredos dos mágicos. E aquilo ali gerou, quase mataram ele. Porque ele foi destruindo a graça que tinha em todos os espetáculos de magia. Essas coisas de mágico aí, por causa da ilusão. Geralmente o mágico ele usa a ilusão para enganar as pessoas. Também o pecado é assim, o pecado ele vem de forma ilusória. Mas olha só, quantas pessoas não gostam de assistir um espetáculo e fica maravilhada, né? O cara vai aqui da tua orelha com a mão assim, sem ter nada na mão, pega a tua orelha aqui, puxa um montão de cartas dentro da tua orelha, fica... Como é que pode? Da onde sai esse negócio? Mas é tudo ilusão. Né? A gente se ilude, mas a gente gosta de ver aquilo ali, que a gente fica impressionado. Assim também é o pecado. O pecado chega de forma de ilusão. Ele vem todo bonitinho, ele vem todo arrumadinho, ele vem todo assim, para iludir, para servir de armadilha, para que a gente desobedeça a Deus. Daí o problema. Todo pecador, ele é desobediente. Todo pecado ele é fruto de desobediência. Por quê? Porque nós conhecemos o que é certo. Nós sabemos o que deve ser feito. Nós sabemos qual é o correto. Mas nós precisamos atentar para isso. Todo pecado ele é fruto de desobediência. Desobedeceu, paga um preço. E ontem, quem estava aqui na oração ontem, irmãos? Quem estava aqui? Quem estava aqui sabe o que Deus falou, sabe? Quem estava aqui ontem sabe o que Deus falou aqui. Deus falou aqui ontem conosco. Deus vai visitar os desviados com grande tempestade. Deus vai visitar os desviados com grande tempestade. Não é a gente que está falando, Deus. E Deus nos levou ontem aqui com um pequeno grupo a levantarmos um clamor pela vida dessas pessoas. Para que Deus dê chance, para que Deus tenha misericórdia, para que eles possam o mais rápido possível voltar para o abrigo. Tá? Deus está falando conosco. Amém, irmãos? Porque por causa da desobediência não tem agradado muito a Deus, não. Eu estava falando aqui, irmã Marante, ontem. Olha que interessante. Eu lembro há 10 anos atrás, tá? Imagina vocês que são mais antigos de igreja. Há 10 anos atrás, quando eu vi uma pessoa que nessa igreja sendo disciplinada ou colocada aí no banco, a gente olhava para o rosto daquela pessoa e a gente via um rosto de tristeza por isso. É verdade? A gente via a pessoa completamente abalada com aquilo ali. A pessoa não se sentia feliz por estar disciplinada e não se sentia feliz por estar fora da comunhão. Mas hoje, quando você coloca quando a pessoa é colocada em disciplina, ela até festeja, parece. Ela fica rindo, ela acha aquilo engraçado. Ela não compreende que aquele momento ali está, assim, particularmente tirando ela do céu. Ela precisa rapidamente retornar para o caminho de Deus, ela precisa sair daquela disciplina e voltar para a comunhão o mais rápido possível. Porque aquele estado que ela está vivendo está naquele momento, e se ela não tiver temor e não tiver um arrependimento, ela está sendo afastada do céu. Porque às vezes a disciplina acontece, a pessoa está disciplinada, mas você vê aquele temor na pessoa. Você vê aquela pessoa, porque eu via isso há 10 anos atrás. Pessoas que eram disciplinadas aqui nessa igreja, estavam afastadas da comunhão, mas quando falavam o nome de Deus, até choravam. Eu vi vários disciplinados, várias pessoas afastadas. Quando você falava uma palavra de Deus, a pessoa chorava. E não é o que a gente está vendo hoje. São pessoas que estão se afastando do caminho do Senhor e estão ainda morrendo de rir por isso. Então Deus deu o decreto aqui. Falou, vai visitar essas pessoas. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos, né? Isso não é motivo nenhum de alegria para nós, nem de satisfação para nós. Nós precisamos orar pela vida dos nossos irmãos e pedir para que Deus tenha misericórdia e dê oportunidade para eles voltarem, mas o ser humano tem que querer, né, irmãos? Não é a gente que quer, a pessoa tem que querer. Mas eu torço por isso, porque é muito ruim até você conviver com uma pessoa afastada dentro da própria casa. Isso é péssimo para a gente, é ruim, é doloroso, né? Se eles soubessem o quanto que isso dói dentro da gente, né? Quanto dói.
Porque às vezes eles não levam a sério e eles não compreendem, mas a gente olha ali e fala assim, meu Deus, ele está dizendo que quer ir para o inferno. Ele não quer sair dessa situação, ele quer ficar nessa situação, ele quer até piorar a situação dele. Então, é triste, é lamentável, e que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Amém ou não amém, queridos? Vamos lá, só um preâmbulo aqui. Vou falar agora aqui sobre Esther. Esther significa o quê, irmãos? Quem leu a revista? Estrela. E Ruth? O que significa Ruth? Também não sei, não está escrito aqui. Vamos lá. Esther, mulher que agiu para a sobrevivência do... Cuidado, eu falei, vou falar aqui agora para os que chegaram mais tarde. Cuidado com essa novela Esther aí, fica ligado. Você que gosta de ficar lá na Rainha da Pérsia, né? Eu estava vendo Esther mandou Mardokai para aquele canto, cuidado, nada disso. Cuidado com esse negocinho aí, tá? Vamos ler a Bíblia, que a Bíblia fala tudo o que a gente precisa saber, tá? De Belém para Suzã, cerca de 5 séculos, olha isso, hein? Maravilha, irmãos. 2 mulheres, que a gente vai ver depois aqui, ao longo desse trimestre a gente vai estudar muito sobre isso, mas você vê que são 2 mulheres em tempo completamente, 5 séculos depois. Quanto dá 5 séculos para aqueles que estudam e são bons alunos? 5 séculos é a mesma coisa que? 500 anos. 500 o quê? 500 anos, rapaz, eita glória. 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável. Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Essa é a única coisa que tem de verdade na novela lá, que ele fala, ele pega Abiail morto no chão e fala, Abiail, meu tio. Aí é a única coisa que é verdade. Esther era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer cuidados para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esther, Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Irmãos, olha que interessante isso aqui rapidamente. Olha o que o comentarista fala aqui. A maioria dos judeus preferiram ficar, depois que Ciro decretou ali, pode ir, pode fazer, como Deus determinara, eram 70 anos de cativeiro, Deus falou, vai ficar cativo meu povo durante 70 anos. Depois de 70 anos o povo pode ir. Irmãos, não foi todo mundo que quis sair do cativeiro não, tá? Muita gente fez a vida lá no meio da Babilônia, muita gente construiu sua vida na Babilônia, muita gente gostou muito de ficar por lá, muita gente quis até ficar lá, preferiu ficar lá do que voltar para o caminho de Deus. Tá? Isso aí acontece também, como nós estamos falando aqui. Hoje tem muita gente que sai da igreja e até prospera, tá, irmãos? Presta atenção que isso aqui é sério. Não confunde, não. Tem muita gente que sai da casa de Deus, depois você vai ver aí pelo Instagram, pelo Facebook da vida aí, as pessoas vivendo uma vida de rosas, mais de rosas. Satanás também prospera muita gente, tá, irmão? Tem muita riqueza aí, tem muita coisa aí que é Satanás que dá. Mas por que ele dá? Porque ele dá porque depois ele cobra um preço muito alto. Às vezes é o preço da alma. Tá? E tem muita gente vendendo a alma para o diabo. Muita gente. Tem muita gente já entregando de mão beijada para ele. Tá? E aí, vai vendo aí, a gente fica aqui assim, caramba. Eu já ouvi aqui dentro dessa igreja pessoas falar, poxa, fulano sai daqui e está muito melhor. Amém. A gente torce para isso, tá? A gente não pode torcer contra, tomara que a pessoa saia daqui que se arrepende. Não. A gente torce para a pessoa. Tem pessoas que já falaram comigo, estou indo embora. Eu falei, vai com Deus, que segue a tua vida. Que você continue firme nos caminhos do Senhor. Amém. Mas tem prosperidade. Tem 2 tipos de prosperidade. Prosperidade dada por Deus e a prosperidade do inimigo. A dada por Deus, ela é sem confusão nenhuma. A prosperidade de Deus é a primeira coisa. Paz dentro do nosso coração. Isso é a maior prosperidade que Deus pode dar para nós. É nós sentimos alegria, paz. Mesmo às vezes, aos olhos de todo mundo, você não tendo nada.
Porque às vezes a pessoa fala, como é que pode ter paz morando lá no Complexo do Alemão? Como é que pode ter paz morando aqui no morro? Aí tu vai conversar com a pessoa e fala assim, eu prefiro muito mais estar aqui do que estar numa casa da Barra. Parece loucura. Mas muita gente que mora na Barra da Tijuca, muito melhor do que a gente que mora aqui, essa hora está sem paz. Tem pai e mãe essa hora lá na Barra que está esperando para o filho chegar e não sabe nem da onde. Ou às vezes nem vai voltar hoje, só volta na semana que vem. E aí? Se voltar. Se voltar. Tá? Enquanto nós estamos aqui. E aí a gente olha para as pessoas mais simples, são as pessoas que têm maior prosperidade, principalmente capazes. Agora, se Deus, se prover a Deus, te dar algo mais do que isso, do que a paz, do que a tranquilidade e te abençoar com coisas materiais, você não vai ser infeliz com essas coisas. Pelo contrário, você vai ser feliz. E eu gosto muito, uma vez o pastor fala muito isso. Deus não dá nada para nós que somos cristãos verdadeiros, porque nós somos bonitinhos. Deus dá as coisas para a gente investir no reino, para a gente ajudar, para ajudar pessoas que precisam. Por isso que Deus abençoa alguns muito. Tá bem, irmãos? Então, cuidado aí com o tipo de prosperidade. Deus pega essa menina órfã, agora Esther, órfã de pai e de mãe, criada pelo tio Mardoqueu, e essa menina vem a ser ali a rainha da Pérsia. Olha o que Deus faz. Uma menina que é órfã, perde pai e mãe, vive criada pelo tio, né, naquela situação complicada, mas Deus faz com que essa mulher seja a rainha da Pérsia e através dela haja um livramento para todo o povo judeu, porque já havia sido decretado a extinção do povo judeu por causa da conspiração de Amã. Vamos ler. O nome de Ruth, significado é amiga e companheira. Olha aí, irmãos. Ruth, amiga e Companheira. então, pronto, o varão ali está atento ao mistério, já foi ali no Google, pesquisou, não, para a gente poder, né? Quem sabia disso aí? Eu não sabia disso. Antes, já pode sair aqui essa manhã, falando, aprendi o negócio. Ô, glória! Isso aí, obrigado, Michael. De órfã a rainha. Cuidado aí, porque muita gente confunde aquela órfã lá como órfã. Órfã, não tem nada a ver com órfã. Tá bom? Deus está misturando as coisas. Suzã era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu, entre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti. Deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio José. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Bom, eu não sei se os irmãos sabem, mas o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus é o livro de Esther. Você não vai ver o nome de Deus aqui em lugar nenhum no livro de Esther. Mas, assim, de forma maravilhosa, você vê Deus em todo o livro de Esther. Amém, amém, querido? Quem lê o livro de Esther, você vai ver a mão de Deus o tempo todo. Por exemplo, quando Deus faz com que Assuero leia o livro das crônicas, e ali ele vê o que tinha feito Mardoqueu, uma noite antes da rainha Esther entrar na presença dele. Naquela época, para você ter uma ideia, ninguém entrava na presença do rei sem que o rei convidasse. A pessoa tinha que ser convidada para entrar, mesma rainha, mesmo Esther. Se a pessoa entrasse na presença do rei sem ser convidada e o rei não estendesse o cetro dele para essa pessoa ela morria. Tinha que matar ela. Ou seja, não convidou, né? Se não foi convidada, não podia entrar, né, irmão? Isso aqui fica um aviso aqui para os penetras que gostam de entrar, por exemplo, em festa sem ser convidado. Cuidado. Se o dono da casa não estender o cetro para vocês, Raquel, ela está apontando para a tua assim, não. Cuidado com os penetras da vida. Então, assim, mas nesse caso é sério. Entrar lá, vou entrar para dentro do grupo de. Então, Esther, por que Esther é uma mulher de coragem? Esther falou para o tio dela, Mardoqueu, falou assim, ó, mesmo que eu venha a morrer, mas eu vou tentar. Ô glória!
E ela entra na presença do rei Assuero. Só que quando o rei vê ela, o rei, estende o cetro. E aí, um dia antes, ele tinha lido as crônicas, mandado ler as crônicas para ele, e o rei era bom, né? O rei nem lia, o rei mandava ler para ele. Ele ficava lá com o senhor lendo para ele. Então, leu-se a crônica e falou: olha, Mardoqueu foi uma pessoa muito boa. E quando Esther bola todo aquele plano, através da operação divina, que ela pede o rei Assuero para que fosse feito um jantar, um banquete, e que o rei convidasse Amã, ali todo inclinado a favorecer Mardoqueu, porque o rei, logo depois, ele faz o próprio Amã ser o condutor do cavalo onde Mardoqueu ficou sentado, e levando ali, porque quando, olha aqui, irmão, presta atenção, isso é muito interessante, tá? Amã era o homem preferido do rei, o homem que o rei Assuero tinha o maior carinho e o maior respeito. E quando Amã entra no palácio, o rei pergunta: quem é que está entrando no palácio? Quem está nos átrios? Aí falam para ele: é Amã. Ele manda Amã entrar, e Amã entra ali na presença do rei. E aí o rei fala: Amã, o que se faria com um homem que tirou o rei, livrou o rei da morte? Outras palavras, que favoreceu o rei, um homem ao qual o rei quer muito dar um grande presente. O que se faria com um homem? Aí Amã pensa o quê? Provavelmente, com certeza, aliás, está falando de mim, sou eu. E Amã enche a boca e fala: rei, sobre a vida desse homem, o rei tem que dar suas vestes reais, colocar uma coroa na cabeça dele, colocar ele assentado no cavalo real. O cavalo real naquela época era o cavalo branco, tá, irmãos? Só sentado em cavalo branco. O príncipe, até nesses filmes que a gente vê aí, esses filmes de guerra, o príncipe está sempre naquele cavalo branquinho, né? Ele botava esse homem sentado no cavalo e pegava alguém de confiança do rei e fazia vir puxando aquele cavalo por toda a cidade, anunciando: eis um homem ao qual o rei honra e tal. Aí o rei falou: então vai fazer assim. A Amã ficou todo feliz, né? Isso vai ser feito com Mardoqueu. Olha que humilhação para Amã. O único que não se curvava perante Amã, o único que não dava mole para Amã, nas palavras do carioca, né? Era ele, era Mardoqueu. E o rei fez Amã se humilhar perante Mardoqueu e perante todo o povo. Eita, irmão, né? Então cuidado aí para nós, temos que ter cuidado, porque a gente acha que às vezes as bênçãos são todas para nós, né? A gente só fala: não, eu sou merecedor, eu sou aquele que estou todo dia aqui, eu sou aquele que faço tudo certinho, eu sou aquele que anda bonitinho, eu sou aquele que faz. As bênçãos do rei vai ter que ser toda para mim, as bênçãos do meu Deus é toda para mim. Nunca vai ser para fulano, para ciclano. Fulano é um pecador, miserável, fulano é todo errado. Deus não vai abençoar fulano, vai abençoar a mim. E Deus faz como Ele quer, irmãos, tá? Naquele que a gente despreza, é aquele que Deus quer exaltar às vezes. Então, não é bom para a gente, de forma alguma, desprezar ninguém. E nem achar que nós somos os únicos merecedores das bênçãos de Deus. Porque, às vezes, irmãos, tem alguém lá fora nesse exato momento vivendo sob pecado terrível, pecado abominável às olhos de Deus. Mas vai ser esse que Deus vai tocar hoje ainda, glória. Vai ser esse que Deus vai tocar hoje ainda para se arrepender. E vai ser esse que vai entrar numa igreja, pode ser a nossa aqui, e ele vai entrar por essas portas e Deus vai honrar ele poderosamente. E a gente vai olhar e vai falar: glória, ao invés de julgar. Porque acontece muito isso. A pessoa entra aqui e Deus começa a honrar essa pessoa, e os mais antigos começam a fazer o quê? É isso. Aí. Síndrome do irmão do filho pródigo, né? Síndrome do irmão do filho pródigo. Não gosta de ver a prosperidade. Quanto para nós, irmãos, para nós somos crentes, a gente quer que toda a alma se resgate o mais rápido possível. Porque esse é o favor e a vontade de Deus. Que nenhuma alma se perca. Nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma. Isso aí. Nenhuma alma se perca. Então pode ser que lá fora, nesse exato momento, esteja a pessoa que vai vir daqui a pouco, daqui a 2 meses, 3 meses, ocupar o cargo aqui de vice-presidente da igreja. E eu vou ficar revoltado com isso? A gente tem que ter cuidado com a nossa vaidade, porque a nossa vaidade é terrível, né? O nosso ego impera demais, irmão. A gente é muito orgulhoso. Não, vai dar para ele. Irmão, Deus faz como Ele quiser, entendeu? O importante é nós fazermos parte da obra, o importante é nós estarmos inseridos nesse negócio, o importante é a gente fazer parte do povo de Deus, e melhor ainda, o mais importante é que a gente possa subir para o céu. Até porque lá no céu, alguém já ouviu falar de cargo aí? Alguém já ouviu falar que um anjo vai ser melhor do que o outro?
Alguém já ouviu falar que alguém vai ser melhor do que o outro? Lá vai ver galardão e só Deus sabe desse mistério. Tá? Amém ou não amém, queridos? Eita, vamos lá. No campo ou no palácio? Assim como Ruth e Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e em qualquer lugar. Coloca aqui Salmos 19, versos 7 a 9. Quero alguém com voz de trombeta para ler para mim. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos Juntamente. Olha só, aqui está dizendo, quem ama as coisas de Deus, ele sempre vai ser honrado. Quem faz as coisas que agradam a Deus, sempre vai ter uma vida melhor do que aquele que não faz. Entendeu? O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Juntamente. Verdadeiros e justos. Tá? Quando nós somos seguidores da palavra de Deus, somos defensores do Evangelho, andamos firmemente nos caminhos de Deus, coisas boas nos acontecem. A história de Esther não é uma história só bonitinha. É uma história de uma mulher que teve uma vida teoricamente desgraçada, porque perdeu o pai e a mãe, né, novinha, foi criada pelo tio, quer dizer, é uma órfã que tinha tudo para viver triste pelos cantos, humilhada, mas ela ali honrou seu tio Mardoqueu, honrou a sua família e principalmente honrava a Deus e achou a graça aos olhos de Deus. E Deus aprove aquela menina a vir um dia se tornar rainha. E não só para que desse a ela a honra, preste atenção no que eu falei aqui no início. Deus, ele às vezes abençoa a gente poderosamente, não é porque a gente é bonitinho, ou porque ele quer ver você vivendo uma vida boa, não. É que você possa também ser um abençoador, irmãos. Você possa ser um abençoador, né? Eu vejo aí muita gente rica, milionária, que é abençoadora, mesmo não sendo cristã. Sabe onde você vê muito isso? Por exemplo, no kardecismo. Lá tem muita gente muito rica frequentando esses templos aí. Muito rica. E eles gostam muito de fazer caridade, até porque eles acham que a caridade vai levar eles para o lugar bom, né? Então eles fazem muita caridade. Mas eles não dão coisa usada para as pessoas, não, é tudo novo, tenta ajudar da melhor maneira possível. O próprio, a maçônica, essa seita maçônica, o grupo deles, eles gostam de ver um ajudar o outro, fazer. Mas no nosso meio, geralmente, é meio complicado você ver isso, é mais difícil. Você vê um crente, às vezes, difícil um crente ser um crente, né, ajudador. E quando você vê isso, você vê a prosperidade na vida desse crente. Quando você vê uma pessoa que é cristã, voltada a ser ajudadora, a preocupada com os outros, preocupada com os irmãos, geralmente essas pessoas são muito bem sucedidas. Não é só financeiramente não, você vê felicidade nessas pessoas, você vê alegria, né? E é mesmo. Quem aqui já ajudou ou ajuda alguém, sabe que não há satisfação melhor do que você fazer algo desse tipo. Quando você chega com uma cesta básica numa casa onde está faltando alimento. Quem já teve essa experiência aqui, irmãos? Quem já teve essa experiência de pegar uma cesta básica assim e levar para uma casa onde está faltando a comida, onde está todo mundo desesperado? Aí você chega com aquela cesta básica aqui. Teve uma viagem do pastor Jessé que ele fez lá para o Maranhão. E quando ele chegou, ele tem uns vídeos dele, que até hoje eu vejo esses vídeos. E tem um vídeo dele que ele chega na casa de uma família, que a menininha na porta da casa estava comendo um tijolo. E aí é tudo sem roupa, todas as crianças, mas mais de 30 crianças, também um pouco também, né? Não tem nada para fazer, vai sair fazendo filho. E aí tinha muita criança, e todas elas sem roupa. Aí o pastor perguntou para uma criança, por que você está sem roupa? Ela, porque a roupa está lavando, ou seja, a roupa sujava, lavava, enquanto estava secando, a criança ficava pelada porque não tinha roupa para botar. Tem esses vídeos aí. E aí, o que ele faz? Ele chega na casa dessa criança, e a criança está comendo tijolo.
Já viu isso aí, Sara? Tu lembra desse vídeo? Raquel, não sei se você lembra, quando o pastor passou esse vídeo aqui. Eu tenho esse vídeo. Depois, se quiser, a gente vai procurar e vamos colocar aqui para a gente ver. Ele chega na casa dessa criança, a criança está comendo tijolo. Aí o pastor, de brincadeira, vai lá para pegar o tijolo da mão dela. Meu irmão, a criança puxando o tijolo, não. Pensando que o pastor ia querer tirar o tijolo dela, que era a única coisa que ele tinha para comer. Tijolo. Parece uma coisa absurda. Aqui no Brasil, no Maranhão, cidade de Belágua. Aí o pastor vai no carro e pega uma cesta básica, grande, né? E leva para essa família. Irmão, aquela cesta básica é uma felicidade tão grande que ele não sabia o que fazer. E assim foi em outras casas, né? Então, assim, ajudar é sempre muito gratificante. Por quê, irmãos? Porque quando a gente ajuda alguém, o nosso espírito ele se conforta e alegra o Espírito Santo de Deus. E por isso gera uma situação de felicidade muito grande em nós, quando isso acontece. Então, ajudar é uma coisa que agrada muito a Deus. A Esther não foi colocada rainha porque ela era bonitinha. Ela foi colocada rainha porque havia um propósito de Deus na vida daquela mulher, que era ela interceder pelo povo judeu. Por isso que ela foi colocada rainha. Deus não colocou ela lá para ela viver dos mananciais do palácio. Irmão? Ela não foi colocada lá no trono para ficar sendo servida, para ser mulher do rei Assuero, né? Ela foi. Todas essas coisas vieram sobre a vida de Esther. Mas o principal foi para ela interceder pelo povo de Deus. Coisa maravilhosa, né, irmão? Então, quando você visualizar ou vislumbrar alguma coisa de bom para a tua vida, tenha certeza que você pode chegar assim. Deus é poderoso para te dar muitas coisas boas. Mas nunca esqueça de ser um bom ajudador também, de ser uma pessoa abençoadora. A gente quer muito ser abençoado, mas na hora que a gente é abençoado, a gente quer ser abençoado. Já pensou? A gente quer ser abençoado, mas na hora de abençoar, a gente esquece. A gente quer as bênçãos para nós, mas na hora de repartir isso, então tem que ter cuidado. Nós temos que ser abençoador. Eu falei para minha esposa esse dia, eu falei assim, olha, tem uma palavra dita aqui nesse altar, que ela entrou de uma maneira no meu coração, irmãos, que aquilo ali para mim impactou muito. Por quê? Vou falar para os irmãos. Eu, graças a Deus me permite ser um dizimista fiel da casa de Deus. Glória a Deus por isso. E eu dou oferta. Mas eu não dava oferta em todo culto. Por que eu estou falando não dava? Porque eu tinha costume de, às vezes, pegar, alimentar, tudo bem. Mas, na palavra dita nesse altar sobre a oferta do culto, aquilo entrou no meu coração de uma forma poderosa. E eu falei com minha esposa, eu falei, a gente não pode mais ir para o culto de mão vazia. Tem que ter pelo menos uma pequena parte, mas tem que dar oferta. Ah, quer dizer que isso aí vai ser um impedimento para você? E quem não pode? Irmãos, estou falando de quem pode. Eu posso fazer isso. Não faço, porque às vezes não achei aquilo tão importante. Mas Deus colocou no meu coração que aquilo, para mim, Gustavo, aquilo ali era importante fazer. E eu vi que isso pode ser um impeditivo para a minha vida. Para a minha vida. Não estou falando para a vida dos irmãos. Mas para a minha vida, eu levei aquela palavra no meu coração e eu acho que eu não devo fazer mais isso. Deixar de ofertar. Por quê? Porque se Deus dá para a gente algo, não é só para a gente. É para a gente poder ajudar. E toda oferta para essa igreja, ela é produzida em algum benefício de alguma forma. Porque eu sei disso, porque eu estou ali dentro e vejo. Toda oferta aqui é produzida para o bem. Graças a Deus por isso. É ajudado alguém de alguma maneira. E nós temos que louvar a Deus por isso. Até mesmo por manutenção do nosso tempo. Mas Deus colocou no meu coração. Então, nós temos que saber que tudo que vem para a gente, não é para a gente só porque é para a gente se satisfazer. Também é. Mas tem propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem propósito. Tanto de muito bom, como de muito ruim. Tá? Às vezes a gente passa por situações muito complicadas que alguns perguntam, cadê Deus, né? É isso, irmãos? Ninguém aqui vai falar que nunca passou por isso. Tem situações que a gente passa que a gente fica assim, meu Deus, não é possível. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou andando na linha, eu estou cumprindo tudo bonitinho. Eu sou dizimista, sou ofertante, sou uma pessoa que ajuda, sou uma pessoa disposta. Por que essas coisas ruins acontecem comigo? São perguntas que a gente se faz. Mas tudo de Deus tem propósito, tudo. Tanto do melhor quanto do pior que nos acontece. Tem sempre algo importante que Deus quer falar conosco ali. E ó, aonde a gente ouve mais Deus, irmãos?
É aqui em cima ou aqui embaixo? Quando a gente está passando no vale, geralmente a gente ouve mais. Era para ser o contrário. Quando a gente vai no monte, por exemplo, a gente vai lá em cima, a gente quer ouvir melhor a voz de Deus, não é isso? Quem busca muito monte sabe o que é isso. A gente vai no monte, orar, clamar a Deus, falar de forma mais pessoal com Deus, ouvir de forma mais pessoal com o Senhor, uma busca, que é uma busca bíblica, né? Jesus sempre se saía do meio do povo e ia para o monte orar. Então isso aí é bíblico fazer isso, né? Mas a gente ouve mais a voz de Deus, geralmente quando a gente está mais... E tem muita gente também quando está no vale, que é a hora de ouvir a voz de Deus, que abandona e vai embora. A hora que a gente está passando o sufoco, geralmente tem muita gente que não suporta aquele momento e abandona tudo. Porque fala assim, é tão pesado esse fardo que eu não quero mais carregar. O que eu estou fazendo sendo crente? O que eu estou fazendo na igreja se as coisas não melhoram? Se as coisas não dão certo? Se nada funciona, parece que até complica. Eu estou falando para os irmãos essa atitude que eu tomei tem pouco tempo. Eu falei, agora vai bem. Quando foi na sexta-feira, eu fui surpreendido com uma notícia horrível. Eu fiquei, me bateu assim, um sentimento de tristeza tão grande, irmãos. Na sexta-feira, eu fui acometido de um sentimento tão ruim de tristeza que eu não lembro disso desde quando eu tinha 15 anos de idade. Eu só tive esse sentimento de tristeza com 15 anos de idade, foi quando eu tive o acidente que me causou um problema na perna. Foi a única vez que eu tive um sentimento, como eu tive agora na sexta-feira, agora. Meu coração se apertou de uma tal forma que a minha vontade era sumir. De tanta tristeza que foram duas notícias ruins no mesmo dia. Uma foi 5 horas da manhã. Pá! Veio aqui dentro do meu coração uma notícia muito ruim para mim. E na mesma hora eu pensei isso que eu estou falando para os irmãos aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de tão errado assim? Isso dá uma tristeza às vezes, né? Aí de noite mais uma facada logo para poder falar, acaba com ele de vez. A gente vê claramente a mão do inimigo agindo contra a nossa vida. E eu fui acometido de uma tristeza muito profunda. Mas aonde que eu consegui restabelecer a minha alegria? Foi buscando o Senhor. Né? Foi buscando o Senhor. Eu falei, não, Deus, eu não permito que o mal venha a se vangloriar de ter me feito isso. Eu quero mostrar para Deus que a minha alegria vem do Senhor. A minha alegria é ter Ele na minha vida. A minha alegria é estar na presença dEle. E eu sei que para isso o preço é alto. É alto. Ataca a nossa casa, ataca nossas finanças, ataca a nossa saúde. Né? É para fazer o quê? É para fazer... Está lá, irmãos. Está tudo escrito no livro de Jó. As artimanhas de Satanás estão todas escritas no livro de Jó contra a vida dos fiéis a Deus. Então nós temos que estar preparados para enfrentar esses males. Até porque, irmãos, os discípulos de Jesus estavam todos dentro do barco, o mar estava muito revolto. Mas quando Deus fala para o mar se aquietar, aleluia. Quando Ele diz para o vento calar, olha, para tudo, porque tudo obedece à voz dele. Deus só quer em nós é fé. Deus só quer que nós tenhamos fé. E olha que essas coisas vieram sobre minha vida, e Deus vem falando através de algumas irmãs aqui, principalmente na igreja. Deus vem falando, ó, vai acontecer, e acontece mesmo. Acontece. Não adianta a gente pensar que a gente é melhorzinho, que a gente é melhor do que alguém, que a gente está numa situação melhor que o ataque vem, irmãos. Ele vem desde o menorzinho até o maior. Para Satanás, o importante é destruir a alma, seja de quem for. O importante para ele é destruir a alma. Amém ou amém, queridos? Você pode dar glória a Deus aí nessa manhã bonita? Para a gente caminhar para o final aí. Olha que maravilha. Mulheres de Deus como protagonistas da história. Agora aqui é só para a mulher correr de rios. Vamos lá. E é mesmo, irmão. Olha, eu falo isso aqui na igreja com o maior carinho, irmã Marlete. Toda vez que tu chega aqui de manhã no sábado, eu trabalho no sábado, às vezes não dá para estar aqui, mas toda vez que dá para estar, até quando não dá também, eu dou meu jeito e fico. Mas eu vejo aqui mulheres compromissadas com a obra. É como aquela mulher de joelho dobrado aqui no chão, clamando sobre a importância da mulher dentro da igreja. Tem mulheres aí querendo ser pastoras,
Tem mulheres aí querendo ser tudo, presbitério, mas não tem coisa melhor do que a mulher querer a oração, o ciclo de oração, o joelho no chão, a oração. As orações dessas mulheres são fantásticas. As irmãs aqui que oram, as irmãs que buscam a madrugada, nos montes, pela igreja, pelos irmãos, como que Deus gosta disso. Então vamos lá. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Que maravilha, hein? Cadê as mulheres para dar glória? Isso mostra a importância gigante da mulher, tá? Isso não implica, todavia, a necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Tem que ter cuidado, né, irmão? Tem mulher que quer ser a cabeça da casa, tem mulher que quer ser pastor. Eu não tenho, não, particularmente, tá? Mas não considero bíblico isso. Tá? Que não está aqui na Bíblia. Mas, muitos lugares aí, tem mulheres que verdadeiramente conheço uma, por exemplo, que tem esse cargo de pastor, e a mulher ela é uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa muito usada por Deus, mas não é bíblico. Tá? Não é bíblico. Eu uma vez eu até perguntei para essa mulher, eu falei assim, o seu marido também é da igreja? Ela é, meu marido também é, ele também é pastor. Mas quem é pastor presidente? Sou eu, ela era pastora presidente. Eu falei assim, então quer dizer que na igreja o seu marido ele tem que submeter a senhora, porque a senhora é pastora presidente. Ela, com certeza. Lá a palavra é minha. Lá sou eu que, as coisas da igreja sou eu que determino. Eu falei, mas em casa, como é que é? Mas em casa é ele. A pessoa, Flávio aqui manda eu lá para a cozinha para lavar os pratos. Vai lá lavar, estou mandando, sou pastora presidente. Eu vou obedecer, né? Vou lá lavar o prato. O que eu vou pensar? Quando eu chegar em casa, a mulher vir sarar a Maria. Vou sujar o máximo de prato que eu puder dentro de casa. Vou sujar tudo que tem em casa, quem manda sou eu, sou o cabeça. Aí chego em casa só para me vingar. Vai lavar os pratos, banheiro, cozinha, a sala, vai lavar tudo. Não dá certo, né, irmão? Não tem sentido, tá? Não tem sentido. A mulher tem que saber qual é o papel dela, que é importantíssimo, tanto na igreja, quanto em casa, quanto na sociedade. A mulher tem papel fundamental. Aliás, toda vida tem uma mulher péssima do lado dele, é sempre assim. A mulher tem a função de tanto levar como derrubar. Inclusive, eu estava lendo Provérbios hoje sobre isso. Se não me engano, Provérbios 14, no primeiro versículo. Veio. Esse lá. Aí, lá, 1, 2, 3, leia. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba a sua mão. Amém, amém. Não existe uma casa que não seja uma casa onde você vê tudo organizado, que não tenha uma mulher sábia lá dentro. Agora, você quer saber se a mulher da casa é sábia ou tola? Lê esse versículo. Casa edificada, mulher sábia. Casa derribada, mulher tola. Amém, amém? Que isso, evangelista? Nada a ver. Deus que falou, irmão. E é verdade isso. É muito verdade. Ainda tem aquela casa que a mulher é sábia, o marido é um tolo. Como no caso lá de Abigail, por exemplo, está na Bíblia. Até o nome do Nabal é tolo, né? O marido tinha o nome de tolo mesmo. Né? E a mulher, ela era a sábia. E a casa estava de pé por causa dela. Até quando o marido é tolo. O que não pode ter numa casa é uma mulher tola, pelo que eu entendo. O marido bucha pode até ter. Mas a mulher tola jamais, porque a coluna da casa é a mulher. A mulher tem que ser sábia. Olha que incumbência que Deus deu para a mulher. Como é que não pode falar que a mulher não é importante? Como é que alguém pode falar que a mulher não tem importância? Claro que a mulher é importante. Por aí a gente vê isso. Uma casa edificada, mulher sábia. Amém ou amém, irmãos? Vamos lá. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Eloquente faz sentido, né? Que é certo. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Olha, não foi a ser bonitona, nada disso. Ali foi a obediência, a inteligência, a sabedoria que Deus dá. Por quê, irmãos? Qual é o princípio de toda a sabedoria do ser humano? O temor de quem?
E aqui nesses dois casos nós vimos que essas duas mulheres temiam a Deus, né? Tanto Esther quanto Ruth. Ruth, como nós vemos aqui, enxertada no meio do povo de Deus, quando ela declara com a própria boca que a partir daquele momento o Deus de Noemi também seria o Deus dela. O Deus de Israel seria Deus na vida de Ruth. Então ela declara isso. Temor a Deus vem sobre aquela mulher. E também Esther tinha um temor a Deus grandioso, né? Então, porque Mardoqueu falou para ela: olha, Esther, se você não intervir nesse negócio aí, Deus vai levantar outro, né? Fala, vai se levantar na outra em teu lugar que vai fazer, pode ter certeza disso. Ela, meu Deus, bota todo mundo para jejuar quantos dias? 3 dias. Jejua ela, as suas criadas. Ela fala: Mardoqueu, coloca o povo todinho para jejuar também. Esse negócio é muito sério. Tem situações, irmãos, que tem que entrar no jejum, tem que entrar no período de oração, né? A gente às vezes passa bastante tempo sem fazer um jejum e quer que as causas sejam resolvidas. E tem que ter cuidado, que tem gente que fala que vai fazer jejum para emagrecer. E tem jejum também esquisito. Jejum fogo estranho, que eu chamo de jejum fogo estranho. É aquele jejum que a pessoa faz de 10 até as 4 da tarde. Que isso, Jesus? Conheço gente que jejua assim. Vou começar o jejum 10 horas. Depois que toma um café da manhã reforçado, busca desse tamanho, aí começa o jejum. Vai até as 4 da tarde. Jejuando. Café sustentou até ali, 4 horas da tarde a pessoa volta para o propósito. Abriu mão alguma coisa aí? Não abriu mão, se satisfez. Satisfez a carne, o corpo está satisfeito. Jejum é abstinência. É você abrir mão, principalmente de alguma coisa que tanto te faz bem. Às vezes, a alimentação para o corpo físico. Para quê? Para reforçar o espírito. A gente abre mão ali, jejum é isso. Agora, jejum para ficar se olhando no espelho, eu estou fazendo jejum há 30 dias, como é que eu estou? Isso não é jejum, isso é jejum no mundo. Jejum para Deus, sacrifício é outra história. Tá bom, querido? E ela fez isso. Entrou em jejum, o povo entrou. Ou seja, ela temeu a Deus. E ela fez aquilo ali para falar com Deus, para Deus ouvir, né? Para Deus dar o caminho, para que as coisas dessem certo. Vamos lá, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de Ruth que cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Quem tem sogra aqui, levanta a mão. E quem tem nora aqui? Tem nora? Você está bem com a tua nora? Se dá bem com a tua nora? Mais ou menos? Mais ou menos. Tem não, Esther? Tem nora não? Ou vai ter? Eu não. Rapaz. A Ana Cláudia não está muito. Flávia também está muito novinha para ter nora. Irmã Cleide já tem. Irmã Cleide está bem com a nora, graças a Deus. Que a nossa amada irmã Michele. Né? Pelo menos a gente vê se está bem. Quem é que tem mais? A senhora tem, irmã Marlete? Marlete nem vou falar, né? Gema. E o Gema? Coisa maravilhosa. É o filho. Né? O Rogério, quando fala da irmã Marlete, hoje chega encher d'água, né? É um amor assim, é um amor fora da curva, é uma coisa assim maravilhosa. E por isso aí você vê a prosperidade da família, a bênção, né? Tem problema, irmão? Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem um momento que o filho desencapa, né, irmão? Não tem jeito, irmão. Nós somos seres humanos. Tem hora que a gente sabe um pouco da curva, né? Mas isso faz parte da nossa vida. Mas estou falando de coração, tá? Sentimento lá do fundo da alma. Sentimento de coração, isso é importante. Você está bem? Nada é que Satanás inventou que toda nora tem que ser contra a sogra. A minha amizade com a minha nora causou tanta inveja, até pessoas em volta da minha casa. Eita Jesus. Sério, muito sério. Mas, graças a Deus. Porque o inimigo quer o quê? O inimigo quer inimizade. Isso que o inimigo quer, porque aí que eu tenho inimizade, o casamento às vezes nem resiste a isso. Muito casamento se desfaz por causa disso. A mãe perturba tanto a nora que a nora não aguenta. E aí o filho vai defender, ou vice-versa também, né? Ou vice-versa. Se tiver essas guerras assim, não funciona muito bem, né? É necessário que haja um amor mútuo. Esse é bíblico, né, irmão? Aí tem que orar. Quem não tem nora ainda, quem não tem genro, ora a Deus para que o teu filho e tua filha escolha bem.
né? Para não trazer um traste lá, né? É trazer aquela figura que você abomina. Isso é um problema, entendeu? A gente fica preocupado com isso, né? Porque pode ser que apareça lá um demônio e a gente tem que chamar aquilo de genro, né? Uma nora encapetada, demoniada, a gente tem que falar que ama. Tá doido, né? Primeiro tem que levar ali para o setor de descapetização. Bota lá no setor de descapetização, descapetiza aquela pessoa e depois tu leva de volta lá para casa. Misericórdia. Mas, rapaz, quem já ouviu falar em dedo podre aí? Não é dedo com lepra, não. Dedo podre para escolher mal. Né? Dedo podre para escolher. Como que escolhe mal às vezes? Aí escolheu mal, depois fica reclamando. Mas escolheu. Aqui não estamos vivendo mais aquela época que você é obrigado a casar com ninguém. Antigamente tinha isso ainda, né? O pai pegava a filha, obrigava ela a casar com o outro e pronto. A filha às vezes conhecia o marido no dia do casamento. Isso é na época antiga. Não é mais o caso de hoje em dia. Hoje em dia você escolhe. E aí inventaram o tal do dedo podre para escolher. Escolher mal. Escolhe mal o namoradinho, escolhe mal aquele que um dia você vai casar. E fica pagando preço aí o resto da vida. Fica pagando preço o resto da vida. Né? A pessoa pode até não escolher nascer pobre. Mas marido pobre, que eu falo pobre de espírito, tá? Não é pobre de dinheiro não. Né? A gente pode até não nascer numa família cristã, mas a gente querer continuar a saga, ver tudo que a família passou às vezes e querer continuar escolhendo mal, mas nenhum de nós está livre dessa praga não, porque a cabecinha dele só Deus sabe que passa a cabeça desse jovem de hoje. Eu tenho até pena, irmã Marete, dessa geração, porque eu tenho convivido com alguns garotos de 18, 19 anos, e que eu fico olhando assim, eu falo, gente, estamos lascados. A gente está lascado no futuro. Esses vão ser os futuros médicos, esses vão ser os futuros advogados, esses vão ser os futuros engenheiros. Jovens que não querem nada com nada, não querem saber de aprender mais nada, não. Vivem num mundo de mentira, que Deus me livre, como são mentirosos, como são falsos, e acham tudo isso normal para eles, não tem dor nenhuma mais disso. Enquanto a gente, na nossa época de jovem, a gente falava mentira, e a mãe, mesmo não sendo crente, quando descobria que era mentira, pegava a gente e arrebentava com a gente. Né? Mesmo não sendo crente. A mãe era sendo mentirosa. Hoje em dia eles mentem assim descaradamente, e o dedo podre, vai escolhendo mal para poder depois ficar pagando preço altíssimo. Porque uma hora conta bem, né, irmão? Uma hora conta bem. É só você ligar todo dia de manhã no jornal chamado Primeiro Impacto no SBT. Todo dia tem 5, 6 notícias de meninas novas, bonitas, que foram mortas por namorado doido. Todo dia. Tal do feminicídio, né? Agora inventaram um nome para isso. Feminicídio. Todo dia. A mesma coisa, a mesma história. Aí vai entrevistar a mãe da menina. Vai entrevistar a mãe da menina, aí a mãe da menina vai. Eu avisei para ela. Eu falei para ela não ficar com essa figura. Ele já mostrava que ele era assim, mas ela não quis dar ouvido. Fora as que ouvem, as que caem na real e querem fugir do camarada e depois não consegue sair mais. Mas é assim, diz casos como esse. Mas infelizmente a gente sempre pensa assim, isso acontece lá, nunca vai chegar em mim, mas uma hora chega. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas é um ledo engano, uma hora chega na gente. Como a gente está falando aqui da providência de Deus, do amor de Deus, principalmente pela família, você vai ver que nesses dois casos, tanto de Ruth como de Esther, teve que ter atitude nessas duas mulheres, para que as bênçãos de Deus viessem sobre elas. E outra, elas deram ouvidos, ou foram obedientes à vontade de Deus. Porque o que a gente vê de desgraça acontecendo hoje é justamente pela desobediência. E as famílias estão sendo dilaceradas. Olha, vou ousar dizer isso aqui, tá, irmãos? Vou ousar dizer isso aqui. Não me levem a mal. Eu acho difícil dentro dessa igreja, que nossa igreja, ter uma família hoje 100%. Pode até ter. Deus abençoe você, tá? Que tem essa família toda certinha.
Deus abençoe a tua vida. E você continue orando para que o Satanás não atinja a tua família. Porque, irmão, dentro dessa igreja aqui hoje, pelo menos 99% aqui tem uma tristeza no coração por algum membro da família está numa situação que não gostaríamos que tivesse. Eu estou me incluindo nisso, todo mundo. Isso é muito ruim. Por quê? Porque essa é a nossa vontade? Não é. E pior, minha mãe, Cleide, que às vezes Deus está apontando para a gente ainda. E o que tem de gente ainda acusando a gente depois, mas isso é culpa sua. É muita rigorosidade. Vocês são muito rigorosos. Vocês cobram muito da pessoa. É porque vocês cobram muito, por isso que é assim. Se desse mais liberdade, não fazia isso. Quem falou? Às vezes te dá liberdade também e acontece, porque Satanás é Satanás. Satanás ele é Satanás dentro do rigoroso e dentro de tudo que solta. Ele pega dos dois lados. Quando ele quer derrubar, ele derruba. Quando ele quer derrubar, ele derruba. Então, isso causa uma tristeza na nossa alma, causa uma tristeza no nosso coração, mas a gente continuar. Nós não podemos desistir por causa disso. Mas eu, toda quinta-feira aqui, que a gente tem um culto da família, eu peço, falo para os irmãos, vamos orar, vamos dobrar mais o joelho pelas nossas famílias, vamos nos unir mais nesse culto, principalmente no culto da família, para que Deus tenha misericórdia de nós nessa igreja. Que estamos sendo atingidos aqui drasticamente no seio da nossa família. Quem não tem ainda, quem não foi atacado ainda, tem que vigiar muito, porque o ataque está muito grande, muito grande. Amém, irmãos? Amém, queridos? A família, esse cuidado aqui de Deus é pela família. Esse tudo que Deus fez aqui na vida de Ruth e de Esther lá atrás, foi a preservação. Que família é essa? A família que vai morar no céu. Somos nós, irmãos. Por isso que a gente se chama de irmão. Ô irmão, ô irmã. Por causa disso, não é porque a gente tem parentesco sanguíneo, não. Parentesco espiritual. É porque lá em cima é uma família só. Cuidar de Deus é por essa família. A família que vai morar no céu. Preocupação, né? Glória a Deus. A gente vai ficar preocupado mais se a pessoa vai fazer besteira ou não. Vamos lá. Educação familiar. Para entrar aqui, né? Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Ô irmão, aqui eu paro um pouquinho. Tudo que a gente falou aqui. Duas coisas que fazem um filho ser bem sucedido. Primeiro, ele ser obediente. E segundo, ele ter respeito. Meu Deus do céu. Meu Deus. Obediência e respeito. Que às vezes a pessoa até é desobediente, mas ela te respeita, que ela até se arrepende depois. Ela, poxa, fiz um negócio errado, me perdoa, errei. Porque ela te respeita e ela tem um carinho por você, ela mostra esse amor por você, esse respeito, e ela fica até constrangida em errar, né? Mas quando você junta essas duas coisas na mesma pessoa, a desobediência e o desrespeito, é muito triste, muito ruim. Olha o que ele está falando aqui. Esther foi criada pelo tio, mas ela obedecia esse tio e ela tinha respeito por esse tio. Coisas que levaram ela ao cargo que ela veio ocupar de rainha. Não foi por causa da beleza dela. A Bíblia diz que ela era muito bonita. A Bíblia, quando fala uma mulher bonita, é uma mulher muito bonita. Então ela era muito bonita, mas não foi por causa da beleza dela, foi por causa da obediência. Por quê? Porque dentro do palácio ela continuou sendo uma pessoa obediente e respeitosa. E isso levou ela ao cargo que ela ocupou. E fez dela uma grande condutora dos filhos de Deus. Porque através do esforço dela e da dedicação dela e do respeito dela, o povo de Deus foi preservado ali. Porque a ordenação era que fosse eliminar todos aqueles que eram judeus em todo o território mundial. Aquilo era dado, foi um dia dado para ser o dia da matança dos filhos de Deus. E ali Deus, através de Esther, né, da fidelidade do povo, ele resolve mudar a história. Coisa linda, né, irmão? Mas mostra aqui obediência e respeito. Quem tem filho aqui, o que mais pede um filho é isso, né?
é que ele seja obediência e que ele te respeite. É a coisa que a gente mais quer, né? É chegar para um filho e falar assim, pô, faz isso, ele vai e faz, com carinho, com respeito. Faz, tá errado. Tá errado. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Vamos fazer uma leitura aqui em Provérbios 29, 15. Bota aí. Provérbios 29, 15 e também o 17. Vamos ler aí. 1, 2, 3. Espera aí, olha aqui. O rapaz entrega a si mesmo, ou seja, que faz a sua própria vontade, que não está nem aí para ninguém. Ele envergonha a sua mãe. Por que aqui botou envergonha a sua mãe e botou envergonha a Deus? Porque aqui, como nós, nossa convivência, alguém já viu coisa pior do que uma mãe amargurada? Do que uma mãe triste? Alguém já consegue vislumbrar algo pior do que ter uma mãe? Eu estava vendo um assalto que teve lá em São Paulo, numa casa, e o bandido estava com a arma na cabeça de um médico, dentro de uma casa, pegou um médico como refém, e aí o negociador falando com ele, cara, só você, esse rapaz, vai estragar a tua vida, não faz isso não, tal, e ele lá dentro, lá, e o cara, o que você quer para você sair daí? O que você quer? Fala o que você quiser, a gente vai correr atrás. Se você quiser um carro para fugir, alguma coisa, o que você quiser nós vamos te dar. Aí ele fala o quê? Eu quero uma mãe. Você quer o quê, meu filho? Eu quero a minha mãe. Só que a mãe morava muito longe. Aí eles pegaram o telefone, botaram na minha voz, a mãe falando, filho, o que está acontecendo aí, meu filho? Até o repórter chorou, irmão. A mãe pedindo, pelo amor de Deus, filho, pelo amor de Deus, meu filho. Não faz isso não, se entrega, meu filho. Aí ele bota a arma no chão, ouvindo a mãe, e vem todo desmanchado, né? A polícia leva ele, e a mãe pedindo para os policiais, não bate no meu filho não. Não bata meu filho não. E todo mundo chorando, porque a mãe não tem coisa mais dolorosa do que você ver uma mãe chorando por causa de um filho. Não tem coisa mais que dói mais no fundo da alma para qualquer, pode ser o mais de pedra. Acho que o único que não sente isso é o filho que faz a mãe chorar, né? O único que não sente isso é o filho que provoca a dor na mãe. Porque se o filho que provoca a dor na mãe soubesse que um dia ele vai sentir essa dor nele de novo, irmão, ele não fazia isso. O filho que provoca o choro na mãe, um dia ele vai sentir esse choro da mãe. O choro dele vai ser mais doloroso, porque ele provocou o choro em que ele não devia provocar. Aquele que faz uma mãe sofrer deveria pensar 10.000 vezes. Melhor, deveria não fazer isso, porque o choro de uma mãe é muito doloroso e sobe aos céus, irmão. Só Deus sabe como que chega lá no céu, no trono, o choro de uma mãe. Às vezes, é por causa desse choro que Deus não fulmina logo, não mata logo. Às vezes, Deus espera até a mãe morrer para Ele cobrar aquela pessoa. Só para a mãe não sofrer com a morte daquele que fez ela chorar. Porque a mãe sofre mesmo assim, né? A mãe, mesmo o filho sendo um filho macabro, ela chora pela perda dele. Então fica para a gente ganhar. Bota aí agora 17. Até o jovem, tá? Não fica que não quer, não vou ler isso não, você é muito pesado. Ei, 1, 2, 3. Castiga o teu filho, que te fará descansar, lhe dará delícia pela tua. Que coisa esquisita. Quer dizer que você castiga o filho e você está dando a ele. É claro, irmão, o corpo sofre com a chicotada, mas Deus livra a alma do inferno. Apesar que eu acho que nem está adiantando mais hoje em dia dar varada não. Ou então está faltando vara. Eu estou há quase um ano aqui pedindo para trazer para mim a varinha de goiaba, não trouxeram. De marmelo. Gente, quem pode trazer para mim, traz, porque já era para estar, né? Já era para estar em luz há muito tempo. Vai que por causa disso aí está faltando alguma coisa. Mas ninguém arrumou a varinha de marmelo. Que é aquela vara que não quebra, né? Quem já apanhou disso aí?
Nunca vai, a Viviane nunca precisou, né? Só o braço mesmo. Né? Eu pegava de negócio de sofá, aquela correr de sofá. Aqui não dói, aqui não dói. Não pode. Mas aqui não deixa marca. De borracha? Mas aqui não deixa marca. A Flávia já tomou coça de borracha também, já falou comigo já. A Bicilete também, né? Se a Flávia pôr tudo na minha prova, vem com esse papo não. Ah, mas aquela varinha de marmelo, meu tio tinha uma. Meu tio tinha uma que ele colocava igual espada de samurai em cima da porta, assim. Ele botava uma varinha ali. E às vezes os filhos estavam começando a se rebelar dentro de casa. Ele só olhava para a vara. Só olhava, os filhos ficavam num silêncio profundo. E olha que foram da minha família, todo mundo recriminava meu tio por causa disso. Meu tio falava para minha mãe assim: Helena, pega esses garotos com essa varinha, bota uma varinha dessa em casa, arrebenta eles. Porque a vara não deixa, fica tudo vermelho, mas depois sai e fica uma maravilha, não parece nada. Não dá tempo hoje nem de chegar na delegacia e mostrar que ficou marcado. Quando chegar na delegacia, nós somos tudo. O que foi? Não tem nada aí, meu filho. Mas na hora ardia muito. Meus primos, os três, que foi criado com essa varinha na coisa, irmão, são os três mais bem-sucedidos da família. A família toda. São os de melhores condições, são os meus três primos. Os que mais apanharam. Enquanto a gente já fala, caramba, meu tio é muito ruim. Ah, não vai adiantar, tá batendo, ó. E enquanto lá os que não apanharam, está tudo aí, vivendo essa vida aí. Mas os três lá são os mais bem-sucedidos da família. Acho que até hoje meu tio tem na cadeira, essa varinha está lá. Não quebra não, gente. Esse negócio maravilhoso. Então lá, castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma, a alma do filho. Tá? Mas tem mais aí, irmão. Pera aí, jovem. Jovem, trabalhar. Provérbios 30, 17. Tudo, né? Vamos ler aí? 1, 2, 3. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe, corvos formigueiros os arrancarão, e os Pintão da água os comerão. Jesus Cristo. Até vontade de ligar para minha mãe agora e falar: mãe, o que a senhora quer? Me perdoa. Correr, abraçar, beijar ela. Mãe, a senhora quer? O que a senhora quer? Né? Dá vontade? Sair correndo agora. Né? Quem está com a mãe aqui podia já fazer isso, né? Moisés é esperto, já pulou do lado da mãe ali, abraçou ela até aqui. Está segurando a mãe da mãe ali, eu estou aqui, só estou de olho. Né? Coisa boa, né, irmão? Filho que obedece, olha ali, Michele. E agora fala uma coisa: sabe por que as pessoas não acreditam nessas palavras mais? Por que não acreditam, irmão? Por que o filho não acredita mais na palavra de Deus? Será que ele acha que isso não vai acontecer com ele? Será que ele acha que Deus brincou, que não vai? É claro que vai. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Tu sabia que no deserto, aquele filme antigo de índio, o índio prendia a pessoa viva na madeira assim, amarrava a pessoa ali e botava o negócio para o olho da pessoa ficar aberto. Só para os corvos virem e comer os olhos daquela pessoa viva. Porque eles veem pela coisa que vai no olho, né? Ah, dor absurda, um negócio horrível. Até no filme você sofre vendo aquilo ali. Né? Isso aqui é um castigo de Deus que virá sobre os desobedientes. Que vai causar essa dor, que não é que vai acontecer o corvo lá comer o olho, não. Mas vai causar uma dor parecida com essa aqui. E mesmo assim você vê cada vez mais filhos desobedientes, filhos que desprezam e zombam do pai e da mãe. Quando que acontece isso? Quando você vê a atitude que eles tomam. É na atitude que a gente vê a verdade, não na palavra. Porque esse negócio do Dia das Mães, que pega aquele texto maravilhoso e coloca no status do Zap, ou lá no Facebook, ou no Instagram, ou então faz uma cartinha, ou traz uma caixinha de bombom e fala: mãe, te amo. Isso é tudo falácia, palavras que falam de qualquer maneira. Mas o que mostra o amor verdadeiro são as atitudes. Inclusive com Deus. Não adianta ficar aqui dando glória a Deus, abrindo a boca, gritando mais que todo mundo, mas nas atitudes falar para Deus que despreza o que Ele fala, despreza a vontade dele, a própria palavra de Deus é desprezada.
Amém ou não amém, querido? Isso aqui é tudo um preâmbulo do que a gente vai aprender nesse trimestre. É tudo aí um começo de história para esse trimestre. Vai ser todo assim, na marretada mesmo. Graças a Deus, amém, irmão? E tomara que seja assim mesmo para nós aprendermos, porque nós precisamos aprender. Então, só está aqui hoje quem precisa ouvir isso. Quem não está, tranquilo ou não, né? Mas nós estamos aqui. É no lar, irmãos, que nós somos forjados para os grandes desafios. É dentro de casa. A gente tem que saber isso. Não cai nessa história que você é muito rude, que você pega muito pesado, não. Quem pega pesado mesmo é Deus que pega pesado. Ó, os corvos arrancarão. Isso é que é pegar pesado. Se fosse para pensar assim, então, né? A palavra de Deus, a gente nem lia alguns trechos da Bíblia. Mas não pode ter medo da repreensão, não pode ter medo da cobrança. A cobrança não é o problema está na desobediência. As coisas estão se invertendo. As pessoas estão com medo de cobrar, estão com medo de falar, estão com medo de fazer, porque pode ser considerado muito dura depois. Mas o problema não é esse, o problema é a desobediência. Um pastor chegou para mim esse dia e falou que tinha 4 filhas criadas na Assembleia de Deus. Ele vira para mim e fala assim: Gustavo, por causa dessa maneira que vocês aí, a Assembleia de Deus, enxergam, olha só o que ele falou para mim, só que ele esqueceu de um detalhe que estava gravado aqui, que Deus fez lembrar na hora. Por causa dessa maneira que vocês, essa cobrança de vocês, eu lá atrás, minhas filhas foram criadas na Assembleia e eu cobrava muito elas, as 4 se desviaram. Por causa disso. Aí eu, caramba, sério? Eu não acho, não, mas você não acha? Porque você tem uma filha agora que foi criada na porta larga e ela também está desviada. Você tem 2 netos que estão criados também na porta larga, que não tem essa cobrança toda, que você trata eles também, eles fazem o que eles querem, que você mesmo fala para mim que está uma praga. Então o problema não é a disciplina, não é a cobrança. O problema está no caráter. Está no caráter, está na humildade de cada um. Isso é coisa forjada. Bom caráter, a pessoa nasce com ele. Tem gente que é criada aí numa família de macumbeiro e vira crente, é o melhor crente do mundo. E tem gente que nasceu numa família cristã, é criado numa família cristã que é a maior praga do mundo. E aí? É caráter. Isso não tem nada a ver com cobrança. Cobrar demais não faz mal, não, irmão. O problema não é esse. O problema está no caráter de cada um. Aliás, eu odeio ser cobrado. Quem gosta de ser cobrado aqui? Eu odeio que as pessoas me chamem a atenção. Sabe, porque isso é caráter. Eu prefiro fazer tudo certinho para não ser chamado a atenção. A gente tem que ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É não ser chamado a atenção. Eu fico, às vezes, lá no meu trabalho, eu fico olhando as pessoas sendo chamadas a atenção, falando, meu Deus, o cara já falou isso 10 vezes, a pessoa continua fazendo errado. Aí qual é o fim disso? É mandar ele embora. Não ouviu. Aí fala que a empresa é ruim, fala que a empresa não presta, que o patrão é isso, que o chefe é não sei o quê. Mas você vai ver a história, não é nada disso, é porque a pessoa ela é insubordinada. Ela não quer obedecer, ela não quer fazer certo. Caráter ruim. Você vê pai e mãe, às vezes, maravilhosos aí, pai e mãe, que você fala, meu Deus, não é possível que o filho desse pai e dessa mãe vai ser desgovernado. Mas a culpa não é do pai e da mãe, às vezes. A culpa é do caráter. Lógico que a gente não pode abrir mão da nossa educação, não pode abrir mão de educar. A gente até quando chega a idade, maior idade, a nossa obrigação é cuidar. Depois disso, irmãos, segue-se o juízo. Depois que completou a maior idade, segue-se o juízo. O máximo que a gente pode fazer é dar conselho, né, irmãos? O máximo que pode fazer é dar conselho. Fulano, não faz isso não. Fulano, preste atenção, Deus vai te cobrar. Mas a gente pode fazer. Agora, se eles querem continuar, já não é mais. Agora, a gente não pode carregar a culpa de não ter sido um bom pai ou uma boa mãe. Isso que a gente não pode carregar a culpa disso, não. Ah, meu pai e minha mãe nunca falaram isso para mim. Minha mãe, apesar de não ser cristã, de não ter me dado educação cristã, me deu educação. Apesar de não ter sido uma educação cristã, ela me deu educação. A gente sempre foi. Eu lembro que eu, minha irmã, meu irmão pequenininho, parecia um aniversário do nada. Aqueles aniversários que aparece que você vai para encher bucho. Já viu? É aniversário que você fica doido para chegar logo ele para poder lá. E aí a gente ali, agoniado com o aniversário do coleguinha,
Aí eu lembro direitinho desse dia. A gente disse para ela, aí ia ser a festa mais bonita que até onde a gente morava. Minha mãe, vamos para a festa, a gente vibrou muito, minha irmã, meu irmão. Quando a gente chegou na festa, minha mãe na porta da casa falou assim, ó, se eu ver vocês metendo a mão no prato, comendo, eu vou dar uma coça em cada um. Vai ficar sentado ali. Quando passar o salgadinho, só pega um. Irmão. Pensa na dor no coração. Pensa na dor. A gente sentadinho lá, vinha aquela bandeja lotada. Que hoje não, hoje o pessoal ficou mais esperto, bota no pratinho, né? Bota no pratinho a quantidadezinha só ali, entrega e sai fora. Naquela época vinha aquela bandeja cheia, né? A pessoa vinha servir e pegava quanto tu queria. Metia a mão, pegava um monte. Aí só o puxo roncando, e a gente pegando um salgadinho, irmão. E minha mãe de nós só assim, ó. Mete a mão. Educação. Graças a Deus. Uma conclusão aí do mistério. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas